Esse é o podcast A Terceira Margem da Poesia. Meu nome é Josiane Ferreira e hoje quero contar uma história para vocês sobre o poema que deu o nome ao livro Quando o Laço Vira Nó. O poema de mesmo nome diz assim: aquele nó finalmente desatou e agora me sinto tão só. Não é saudade do nó, é saudade do laço. Esse livro eu escrevi quando eu estava num processo de separação. Eu fui casada por 18 anos, tenho 4 filhos. Então, nenhum relacionamento termina da hora para outra, né? Pelo menos eu penso assim. Eu penso que o relacionamento, quando ele vem ter um ponto final, ele já vem se desgastando por meses ou talvez por anos. No meu caso, já havia um desgaste de anos. E eu queria terminar esse relacionamento, eu quis terminar esse relacionamento. E mesmo assim, eu ficava sem entender esse sentimento. Essa mistura de sentimentos. Eu ficava me perguntando, e se? E se eu tivesse feito isso? E se tivesse feito aquilo? Será que se fizer isso? Será que se fizer aquilo? E aí eu ficava, mas que isso? Eu quero me livrar disso, mas por que eu tô sentindo isso? E eu não sabia nada sobre o assunto do luto pós-término. E aí eu fui ler alguns artigos de psicólogos para entender o que eu estava sentindo, não é? Por que essa dor tão grande, se era exatamente isso que eu queria? E esse é um assunto que, pelo menos eu, nunca tinha ouvido ninguém falar sobre. Para mim era uma novidade, eu não conhecia esse assunto. Eu nunca tinha ouvido alguém falar sobre ele, até passar por isso e procurar entender o que eu estava sentindo. Por que aquela sensação de vazio, de abandono, de estar perdida numa canoinha no meio do mar aberto, totalmente náufraga, totalmente desprotegida, totalmente perdida. Então, esse poema e esse livro fala muito sobre esse sentimento. Sobre esse sentimento de luto, de perda, de alguma coisa que morreu. E tem um trecho no livro da Chimamanda sobre o luto que ela fala que o luto é uma forma cruel de aprendizado. Você aprende quanto do luto tem a ver com palavras, com a derrota das palavras e com a busca das palavras. Então, o luto, claro que aqui ela está falando do luto de alguém que morreu, mas eu me identifiquei muito com esse trecho da Chimamanda, porque sim, o luto é uma forma cruel de aprendizado. E aquilo tudo que eu sentia naquele momento tinha a ver com palavras e com a derrota das palavras, como diz a Chimamanda. Porque por mais que eu tentasse expressar em palavras o que eu estava sentindo, eu não dava conta, eu era derrotada por essas palavras. Então o luto também tem a ver com a busca das palavras, como diz Chimamanda. Eu queria encontrar uma palavra que desse conta do que eu estava sentindo. E por que ninguém nunca me falou sobre isso? Por que as pessoas não falam sobre isso? O quanto é doloroso, muitas vezes, eu não sei se é assim para todo mundo, mas o quanto pode ser doloroso terminar um relacionamento de quase metade da sua vida, mesmo que você queira esse término, mesmo que você
busque esse término, mesmo que você entenda que não tem mais sentido continuar, é muito difícil. Você tem que... Eu me senti como uma criança que estava aprendendo a andar sozinha, engatinhando, perdendo o equilíbrio quando fica em pé, caindo, se esbagaçando, levantando, segurando. Então, para mim, depois de tantos anos, de quase metade da minha vida, hoje eu tenho 42 anos, eu tinha 18 anos de casada, para mim, essa é a vida que eu conhecia. E foi muito doloroso. E esse livro, Quando o Laço Vira Nó, fala sobre isso. Sobre um relacionamento que termina quando não dá mais, quando você quer esse término e mesmo assim tudo fica confuso, tudo fica doloroso. Então, eu não sei se tem alguém que passou por esse sentimento, por essa situação e sentiu parecido, não é? Se tiver, me deixem saber, me conta nos comentários e a gente vai conversar ainda mais sobre esse tema. Um grande beijo e obrigada por me ouvir.